Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade às aulas de processo penal. Pausa rápida aqui, só foi tempo de beber uma água para molhar a garganta. Vamos continuar aqui então. Último bloco de princípios, tá? Duplo grau de jurisdição, como eu havia dito para os senhores, eu expliquei o conceito de duplo grau de jurisdição, ele se encontra aqui no slide e são dois pontos de extrema atenção para os senhores. Primeiro, para que seja exercido, para que ocorra o exercício do duplo grau de jurisdição, a reapreciação deve ser da matéria fática jurídica, beleza? Por órgão jurisdicional diverso, que normalmente ele é um órgão superior na escala hierárquica. Vamos lá. Antes de fundamentos, deixa eu ver aqui. O que eu quero explicar para vocês? Antes de entrar nos fundamentos do duplo grau de jurisdição. Como que funciona essa escala hierárquica do Poder Judiciário brasileiro? Nós temos os tribunais de primeiro grau, geralmente exercido por juízes de direito ou juízes federais. E nesse primeiro grau, o que acontece? Há uma análise da matéria jurídica e há uma análise da matéria fática. Vamos partir do seguinte exemplo. O processo que no nosso exemplo é de um crime de homicídio. O sujeito praticou um homicídio e está sendo processado. Para ele ser processado e condenado, o que eu preciso? De prova da autoria, prova da materialidade e circunstâncias. Então, como que eu demonstro isso? Através de um estudo, de diligências que buscam reapresentar a matéria fática e a matéria de direito. Então, imagine que o homicídio aconteceu num bar à noite, num dia de semana, o sujeito utilizou uma faca, o sujeito pegou essa faca no carro, ele saiu do carro, foi até o bar, esfaqueou o seu desafeto, foi preso, foi conduzido e toda essa matéria fática até o momento da sentença. No momento da sentença, o juiz vai analisar toda a matéria fática que eu apresentei para vocês e vai fazer uma análise jurídica do caso. O fato desse sujeito ter esfaqueado o seu desafeto configura um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, provavelmente qualificado. Então, no primeiro grau de jurisdição, há uma análise fática e há uma análise jurídica. Vamos supor que ele fosse condenado a 12 anos de prisão, pena mínima do homicídio qualificado. O Ministério Público inconformado recorre à apelação. O Tribunal de Justiça, ou TRF, o Tribunal de Justiça do homicídio, ele vai poder fazer uma reanálise da matéria fática e da matéria jurídica. Vai poder verificar a faca, vai poder verificar como se deu o contexto da morte, vai fazer análise jurídica para ver se de fato era um homicídio qualificado ou não um homicídio simples. Então, no primeiro grau de jurisdição, juiz de direito, e no segundo grau, os tribunais de justiça, é possível fazer uma reanálise fática e uma reanálise jurídica do caso. Então, ao exercício do duplo grau de jurisdição, quando o inconformado interpõe uma apelação, ele está exercendo o duplo grau de jurisdição, porque a matéria será novamente reapreciada por órgão jurisdicional superior e vai ser feita uma reapreciação da matéria fática e da matéria jurídica. Ponto. Só que o que acontece? Imagine que o Tribunal de Justiça profira um acórdão mantendo a decisão de primeiro grau. O Ministério Público inconformado, ele vai buscar um recurso extraordinário, seja um recurso extraordinário, né, de fato, propriamente dito ao Supremo, ou um recurso especial ao STJ. Esses tribunais superiores, eles não fazem a análise fática. A análise fática, ela se esgota com a decisão em segunda instância. A partir de então, eu só faço uma análise jurídica. Por exemplo, eu vou analisar se diversos golpes de faca, né? Eu vou analisar se é proporcional aplicar, por exemplo, uma pena X ao crime tal, mas sem analisar contextos, sem analisar como se deu o contexto fático mesmo. Então, nos tribunais superiores não há análise desse contexto fático. E onde entra o problema? O problema entra no seguinte:
naquelas pessoas que são dotadas de foro por prerrogativa de função. Imagine um governador não, um prefeito sendo julgado pelo Tribunal de Justiça e ele se inconforma da decisão e recorre ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. Não será possível a reanálise da matéria fática, porque a matéria fática se esgota no segundo grau, onde essa pessoa possui foro por prerrogativa de função. Portanto, não haverá o exercício do duplo grau de jurisdição. Por isso que muitos doutrinadores falam que o duplo grau de jurisdição não possui natureza constitucional. Porque o foro por prerrogativa de função tem. E o duplo grau de jurisdição não. Então ele pode ser limitado em alguns casos, como no exemplo das pessoas que possuem esse foro por prerrogativa de função, que não terão a matéria fática reanalisada. Tá. Então vamos para o próximo ponto, que é: qual seria o fundamento do duplo grau de jurisdição? A doutrina, ela elenca basicamente 2 fundamentos. O primeiro deles é a falibilidade humana. Eu acho que não preciso explicar para vocês que os homens, as pessoas, homens e mulheres, as pessoas erram. Então, a partir da constatação, vamos partir da constatação inequívoca de que as pessoas erram. Se as pessoas erram, um juiz, ao proferir uma sentença, ele pode errar. E diante dessa possibilidade de erro, o ordenamento jurídico confere ao sujeito, ao inconformado, uma chance de ver reanalisada a matéria que foi apreciada pelo juiz, que pode ter errado. Então, o primeiro fundamento do duplo grau de jurisdição é a falibilidade humana. As pessoas erram, o juiz pode cometer equívocos, então eu vou entregar àquele que busca a tutela jurisdicional a possibilidade da reanálise da sua matéria fática e jurídica, porque eu considero que pode, de fato, ter havido um erro numa primeira decisão. Então, o primeiro fundamento é esse, falibilidade humana. O juiz comete equívocos. E dentro da falibilidade humana, nós temos um outro item relacionado à falibilidade humana e também fundamento do duplo grau de jurisdição, que é o seguinte: o duplo grau de jurisdição, ele serve como um estímulo pré-definido ao juiz. Imagine que você é um juiz e vai proferir uma sentença. Você sabe de antemão que, se você proferir uma sentença equivocada, até se você profere uma sentença correta, mas se você proferir uma sentença equivocada, há chances quase certas de que haja um recurso e há chances muito altas de que esse recurso tenha provimento no Tribunal Superior, ou seja, que ocorra uma reforma da sua decisão. Justamente para evitar isso, o princípio do duplo grau de jurisdição ele funciona como uma pressão psicológica ao juiz para que ele se mantenha atualizado, estude o caso, tenha conhecimentos atuais, conhecimentos jurídicos atuais do caso que ele está julgando, porque se ele profere uma decisão equivocada, provavelmente essa decisão será objeto de recurso que será reformada pelo tribunal pelo Tribunal Superior. Então, isso estimula o aperfeiçoamento das decisões judiciais que não querem ver as suas decisões reformadas pelo Tribunal Superior, geralmente decisão essa proferida por juízes mais experientes que o juiz que proferiu a decisão recorrida. Veja, as pessoas possuem brio, elas não querem ver as suas decisões reformadas, elas não querem uma constatação de erro. Portanto, o duplo grau de jurisdição funciona como esse estímulo ao juiz para que ele profira decisões corretas. Claro, uma decisão correta, juridicamente perfeita, ela pode ser alvo de recurso? Claro que pode. Só que muito provavelmente ela não será reformada. E é aí que está o X da questão. E é aí que os juízes vão buscar se estimular para não ver. Eles não pretendem que a sua decisão não seja alvo de recurso, porque muito provavelmente será, e isso não depende deles. É algo alheio à decisão deles, à qualidade da decisão. O que se busca é que essa decisão não seja reformada. Então eu vou proferir uma decisão correta, porque eu sei que, a partir do duplo grau de jurisdição, a minha decisão pode ser recorrida e pode ser reformada. E segundo ponto que
fundamenta que o duplo grau de jurisdição é o inconformismo da pessoa. Vamos partir do exemplo para ficar mais claro. Imagine que você vai numa loja de roupas. Vai lá, olha e você encontra uma camiseta, um vestido, o que for que te agrada, só que ele está muito caro. Qual que é a sua primeira reação? Você vai para a atendente e fala: moço, eu gostei muito desse vestido, eu gostei muito dessa roupa, só que tá muito caro, você não consegue me dar um desconto? Aí o que o atendente vai falar para você? Olha, eu não consigo, esse preço aqui já tá com desconto, é o mínimo que eu consigo fazer, me desculpa, não consigo dar desconto. Qual que é a reação natural do homem? Do homem aqui no sentido amplo, tá? O homem e a mulher. Qual que é a reação natural? Ah, será que eu posso falar com o seu gerente? Porque você se conforma que você não conseguiu, você não satisfez a sua pretensão, você não conseguiu o desconto, então você quer falar com quem? Com alguém com um grau hierárquico, entre aspas, ali, maior do que aquela pessoa que te atendeu. Quer falar com o gerente. Talvez o gerente dê um desconto. Esse inconformismo das pessoas é natural, é algo inerente ao ser humano. E como é algo inerente ao ser humano, com certeza, esse inconformismo ele surge no decorrer de um processo. E por conta desse inconformismo é que se garante o duplo grau de jurisdição. Porque se você não concorda com a decisão do juiz de primeiro grau, você tem a possibilidade de buscar uma resposta de um órgão colegiado, composto por vários juízes e mais experientes do que aquele juiz de primeiro grau. Então, esses são os dois fundamentos do duplo grau de jurisdição: falibilidade humana e o inconformismo natural das pessoas. Previsão. Aqui também, ó, o duplo grau de jurisdição ele não possui previsão constitucional. Não existe previsão na Constituição. Embora alguns defendam que o duplo grau de jurisdição ele é decorrência do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, e do contraditório da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55. Por quê? Olha aqui que fala o artigo. Que é decorrência do devido processo legal e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Justamente por isso, parte da doutrina entende que o duplo grau de jurisdição decorre desses artigos, desses princípios constitucionais, mas ele não possui uma previsão expressa na Constituição. Só que a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? E outros tratados internacionais, mas eu trouxe essa porque essa convenção ela está no nosso sistema regional de direitos humanos, convenção que o Brasil é signatário, dispõe que toda pessoa acusada de um delito tem direito a de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Então, há previsão convencional acerca do duplo grau de jurisdição. Essa convenção, ela possui natureza supralegal, Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela está abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Portanto, as leis ordinárias, como o Código de Processo Penal, eles devem seguir o que manda a Convenção Americana, o duplo grau de jurisdição, certo? Beleza. Vamos limpar aqui. Vamos continuar. Eu trouxe duas questões para vocês. Primeira questão: é possível existir duplo grau de jurisdição sem recurso? Vejam o que eu disse aqui para vocês, que o duplo grau de jurisdição, ele não possui previsão expressa na Constituição, mas ele decorre desses artigos constitucionais, artigo 5º, inciso 54, artigo 5º, inciso 55, por conta dessa previsão aqui, ó, dos recursos a ela inerentes. Então eu pergunto para vocês, existe duplo grau de jurisdição sem recurso? A resposta é positiva. Existe duplo grau de jurisdição sem recurso. A exemplo do reexame obrigatório, da remessa necessária. E para explicar isso, eu vou explicar antes o conceito de recurso. Vamos lá. O que é recurso? Eu vou ter que explicar isso aqui porque para eu poder diferenciar, para ficar claro para vocês a diferença entre recurso e reexame necessário ou remessa necessária. Tá?
O que é um recurso? O recurso, ele é um meio voluntário destinado a impugnar decisões afigurando-se como instrumento de combate a determinado provimento dentro da mesma relação processual, possibilitando nova análise da matéria impugnada. Então, a partir desse conceito de recurso, a gente consegue diferenciar dois fenômenos. O primeiro fenômeno é, recurso é diferente de reexame necessário. O que é o reexame necessário? O reexame necessário, ele é um instrumento que determina, como o próprio nome diz, o reexame da matéria por tribunal superior quando ocorre uma situação prevista em lei. O Código de Processo Penal, vou dar um exemplo, diz que quando é concedido um habeas corpus, é necessário o reexame da matéria pelo Tribunal Superior. Independentemente da vontade da parte, imagine que o Ministério Público não se conformou com a concessão do habeas corpus. Habeas corpus, por exemplo, que relaxou uma prisão ilegal. O Ministério Público não se conformou, não quer recorrer, mas o Código de Processo Penal impõe a reanálise da matéria pelo Tribunal Superior. E por não haver voluntariedade no reexame necessário, ele não é considerado recurso. Por quê? Perdão. O recurso ele é um meio voluntário destinado a impugnar decisões judiciais e o reexame necessário, ele não, vou colocar aqui, ó, não é dotado de voluntariedade. Ponto. Então, essa é a primeira diferenciação. Aproveitando o tema, vamos aproveitar o tema, a gente está com tempo aqui. Outra característica do recurso, vejam, destinado a impugnar decisões, afigurando-se como instrumento de combate a determinado provimento dentro da mesma relação jurídica processual. O recurso, ele ocorre dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação jurídica processual. Portanto, recurso é diferente de ação autônoma, sem acento mesmo, de impugnação. Por quê? Porque a ação autônoma de impugnação, por exemplo, o HC, o habeas corpus, ele não ocorre dentro da mesma relação jurídica processual. Ele ocorre onde? Em autos apartados. Portanto, como não ocorre na mesma relação jurídica processual, ele não pode ser considerado recurso em razão do seu conceito. Viram como o conceito de recurso é importante? Ele consegue diferenciar o que é reexame necessário e o que é ação autônoma de impugnação. Então, só voltando para a minha questão. É possível duplo grau de jurisdição sem recurso? Sim, é possível quando for uma hipótese de reexame necessário. E eu trouxe para vocês aqui a hipótese. Nas hipóteses em que a matéria de fato, de direito, é novamente apreciada em razão da imposição legal de reexame necessário, previsão artigo 574 do CPP, vou ler para os senhores, os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz remete de ofício para o Tribunal Superior, na sentença que concede a HC. Portanto, é uma hipótese de remessa necessária, há o exercício do duplo grau de jurisdição, porque a matéria de fato e de direito será reapreciada pelo Tribunal Superior, e não é caso de recurso, então a resposta para a primeira pergunta é positiva. Existe sim duplo grau de jurisdição sem recurso. Segunda pergunta: é possível recurso sem duplo grau de jurisdição? Bom, essa pergunta eu já expliquei no começo da aula, mas vamos lá, só para deixar ela contextualizada. Já vou adiantar. É possível. Quando? Lembra do conceito de duplo grau de jurisdição? Para existir duplo grau de jurisdição, eu preciso reanalisar a matéria fática e a matéria de direito. Então, imaginem as pessoas que são dotadas de foro por prerrogativa de função. Presidente da República, no Supremo, prefeito, perante os tribunais de justiça. Essas pessoas, se ficarem inconformadas com as decisões dos tribunais que competem julgá-las, podem recorrer? Claro que podem recorrer. Existem os recursos específicos. Só que não haverá o exercício do duplo grau de jurisdição porque a matéria fática não será reapreciada
uma vez que eu já disse que a matéria fática ela só é analisada no primeiro grau de jurisdição e só é reapreciada no segundo grau de jurisdição. Portanto, tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Então a resposta está aqui para vocês, sim, nos casos em que o recurso não possibilita o reexame integral da matéria, matéria fática, matéria jurídica, a exemplo do que ocorre com um recurso extraordinário. Aí vem a questão. Acusados com foro por prerrogativa de função possuem direito ao duplo grau de jurisdição? Não. Eu não trouxe a resposta aqui, mas eu já disse para vocês que não. Por quê? O reexame será feito somente da matéria jurídica, uma vez que eles já iniciam o processo ou no duplo grau de jurisdição, ou perante STJ, ou perante STF. Continuando. Pessoal, esse tema aqui, ó, sistemas processuais, eu vou ser bem sincero com vocês. Primeiro, ele é relevante? Muito. Segundo, eu troquei de notebook e eu perdi os slides das aulas anteriores que eu já gravei. Então, eu não me recordo se eu já expliquei sistemas processuais. Se eu já expliquei, vocês podem pular para o final da aula que eu vou resolver algumas questões sobre princípios com vocês. Agora, se eu não expliquei, eu vou explicar ele agora. E se eu já expliquei, eu vou explicar ele de novo. Tá? Não é demais explicar de novo, né? O retrabalho, se eu já expliquei, vai ser meu. Vocês podem muito bem pular isso aqui ou assistir de novo para revisar. Então vamos lá. Sistemas processuais penais. O que é isso? O sistema processual penal ele vai estudar mais ou menos como que se dá o curso de um processo, do início ao fim. Como que vai ser a atuação dos sujeitos processuais, juiz, acusação, defesa, quem vai concentrar essas funções, como que o acusado vai ser tratado no curso do processo. Isso tudo varia de acordo com o sistema processual adotado. O primeiro sistema processual que eu vou explicar, o sistema mais antigo, utilizado nos sistemas, nos ordenamentos jurídicos mais antigos, menos evoluídos, é o sistema inquisitivo. E ele possui algumas características bem claras. Primeiro, não há contraditório para a defesa. O procedimento, o processo, do início ao fim, ele é sigiloso. O acusado, ele não pode ter ciência do que está acontecendo. A sociedade não tem ciência do que está acontecendo. O processo é sigiloso. Então, quando a gente fala aqui em ampla defesa, que eu já expliquei para vocês que existe a defesa técnica e a autodefesa, no sistema inquisitivo não existia defesa técnica, não existia defesa por advogado, não existia autodefesa, que é distribuída no binômio ciência e participação, né? Direito de saber dos atos processuais, de participar dos atos processuais. Isso não existia no sistema inquisitivo. Então, a primeira grande característica é essa: a ausência de contraditório e a ausência de ampla defesa. Segunda grande característica: existia uma concentração das figuras de julgar, defender e acusar em uma pessoa, que era o juiz, chamado de juiz inquisidor. Quando a gente pensa no processo penal atual, é muito claro que existe o juiz, que compete julgar causas, o Ministério Público, que exerce a acusação, a defesa exercida pelo advogado particular ou pela Defensoria Pública, que defende o réu. Essas distribuições de funções, elas estão muito bem definidas hoje, só que antes não era assim. No sistema inquisitivo, tudo se concentrava na figura desse juiz inquisidor. Então ele acusava, ele realizava as provas e ele julgava. As pessoas brincam aqui no exemplo da namorada, né? A namorada, ela vê um ato ali do namorado, uma curtida no Instagram, ela acusa, ela colhe as provas e ela julga. Essa é a figura do juiz inquisidor. Ele faz tudo. Ele acusa, ele vê todas as provas, ele junta as provas e chega a uma decisão, e chega a uma sentença. Ele fazia tudo. O namorado não tem direito à autodefesa, a se defender. Não existe contraditório, não existe ampla defesa aqui. É exatamente o que acontecia no sistema inquisitivo. O sujeito ele não tinha direito para se defender. Ele não tinha esse direito. Tá? Brincadeiras à parte aí, tá?
É só para tentar ilustrar um pouquinho melhor como acontecia nesse sistema inquisitivo. Outro ponto importante: o acusado era objeto do processo. Ele não era sujeito de direitos, ele não tinha obrigações, ele não tinha direito a contraditório, ele não tinha direito à ampla defesa, ele não tinha direito a constituir advogado, ele era objeto do processo, ele não tinha direito a nada, ele simplesmente ficava à mercê da acusação do juiz, das provas produzidas pelo juiz e do julgamento desse juiz. Brincando de novo com o caso, só para ficar mais claro, vocês já viram o namorado ter direito a se defender de uma acusação da namorada? Eu nunca vi. Mas era isso que acontecia no sistema inquisitivo. O acusado ele era objeto do processo. E por ser objeto do processo e por não ter direito, buscava-se a verdade real. Que eu já expliquei para os senhores que a verdade real ela permitia uma série de arbitrariedades, como por exemplo o uso da tortura, o uso de provas ilícitas, numa pretensa fundamentação de que a verdade era o fim último do processo. Buscar a verdade era o que interessava no processo, independentemente da previsão, da garantia de direitos ao acusado. Nesse sistema inquisitivo, como todas as funções elas ficavam concentradas no juiz, era possível iniciar a persecução penal de ofício. O juiz acusava, ele podia iniciar a persecução penal quando ele quisesse. Outra coisa, a gestão da prova, ela era do juiz. Como ele acusava, como ele geria a prova, como ele julgava, ele poderia produzir provas de ofício, determinar a produção de provas, o que hoje não é mais possível, né? De acordo, mas olha aqui, eu falo que não é mais possível graças à orientação jurisprudencial. Mas vejam o que diz o CPP. O CPP nosso de 1941, ele tem uma índole inquisitiva e olha o que diz. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício ordenar antes da ação penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O CPP, ele prevê a possibilidade de produção de ofício de provas pelo juiz. Então, como que os senhores, vocês devem se comportar diante desse tema, se ele aparecer numa prova? Numa prova objetiva, se for perguntada a literalidade do Código de Processo Penal, essa alternativa ela tem que ser marcada como correta. O juiz pode produzir provas de ofício. Agora, se eles forem questionados em uma prova discursiva, em uma prova oral, vocês devem apresentar a literalidade do CPP, mas hoje não é possível a produção de provas de ofício pelo juiz. Orientação jurisprudencial farta, orientação doutrinária farta, dispõe que essa produção de provas pelo juiz viola a sua imparcialidade, viola o sistema acusatório que foi adotado pelo pacote anticrime, viola esses princípios processuais penais. Portanto, não é possível a produção de provas de ofício a partir de uma orientação jurisprudencial e doutrinária. Mas a literalidade do código ainda não mudou, permitindo essa produção de provas de ofício. Segundo sistema acusatório, já vou adiantar para os senhores, que é o sistema que nós adotamos hoje. Cadê aqui? Nós adotamos o sistema acusatório, não adotamos um sistema acusatório puro, porque ainda há... Vamos lá, vamos por parte. Primeiro ponto. Diferentemente do sistema inquisitivo ou inquisitório, o sistema acusatório permite contraditório e ampla defesa. Segunda diferença, houve essa desconcentração das figuras de julgar, defender e acusar com o juiz. O juiz passa a ter um papel muito definido, que é julgar. A acusação vai para o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão encarregado da acusação. Lembrando que pode ser que nos casos de ação penal privada, o próprio ofendido exerce o seu direito de queixa, só que ainda a titularidade da ação penal, ela é do Ministério Público. O que ocorre aqui é uma substituição processual. O querelante atuando em nome próprio, defendendo um direito alheio que permanece com o Ministério Público. E a figura de defender que passa para o advogado e para a Defensoria Pública. Então, há essa separação das funções. Aqui, o acusado ele passa a ser visto como sujeito de direitos. Ele não é mais visto como um objeto do processo. Portanto, não se admite mais a produção de provas ilícitas
numa pretensa busca da verdade material. A verdade passa a ser a formal, a verdade processual, a verdade possível, como já foi explicado no princípio busca da verdade. Outra questão, não é mais possível o juiz iniciar a persecução penal de ofício. A análise da opinio delicti cabe ao Ministério Público e não ao juiz. O juiz não pode iniciar a persecução penal mais de ofício. Então, não é mais possível aquele processo chamado de judicialiforme. Não é mais possível. A gestão da prova também sai das mãos do juiz. Por quê? O juiz só julga, ele não gere mais a prova. Veja, nós adotamos esse sistema desde a Constituição de 88, o que foi reforçado em 2019 pelo pacote anticrime. Artigo 3A do CPP diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, o juiz não pode atuar na produção de provas, e substituir a atuação de prova do órgão da acusação, ou seja, quem produz prova, acusação, juiz não. É o que diz o artigo 3A do CPP. Nós adotamos um sistema acusatório puro? Questão. Resposta: não, não adotamos um sistema acusatório puro, porque ainda existe a possibilidade, em algumas situações pontuais, do juiz determinar algumas medidas de ofício. Por exemplo, o juiz pode, inicialmente, conceder HC de ofício. Portanto, não há um sistema acusatório puro. Segunda questão: a existência do inquérito policial não descaracterizaria o sistema acusatório? A questão aqui foi escrito um pouco errada, mas assim, a questão é: o fato de existir um inquérito policial descaracteriza o sistema acusatório? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando estudamos o inquérito, nós vimos que ele é um procedimento inquisitivo, sigiloso, onde não há o exercício, pelo menos de forma plena, do contraditório da ampla defesa. Então, isso não descaracterizaria o sistema acusatório? A gente não estaria adotando um sistema misto? Por quê? Vamos lá, antes de explicar essa questão. O que o sistema misto faz? O sistema misto diz o quê? Há uma instrução preliminar, essa instrução ela é feita sem contraditório, sem ampla defesa, o juiz possui poderes instrutórios, poderes inquisitivos, pode colher provas. Basicamente, o sistema misto ele coloca numa primeira fase da persecução penal um sistema inquisitivo. E depois disso, parte-se para uma fase contraditória, uma fase judicial, onde há o contraditório, onde há a ampla defesa e todos os demais direitos decorrentes do contraditório da ampla defesa. Então, o sistema misto ele engloba, numa primeira fase, um sistema inquisitivo e depois um sistema acusatório. Mas então, por que a existência do inquérito policial não descaracteriza o sistema misto? Porque o que se tem hoje no direito brasileiro? Uma fase pré-processual, que geralmente ela é feita pelo inquérito policial, e uma fase processual, fase pré-processual inquisitiva, sem contraditório, sem ampla defesa, fase processual acusatória. Por que não é misto? A resposta é: o inquérito policial ele é considerado uma fase pré-processual. No sistema misto, essa parcela inquisitiva ocorria já dentro do processo. Então, dentro do processo, nós tínhamos uma fase inquisitória e depois uma fase acusatória. E não é o que ocorre hoje, porque a fase inquisitiva, no sistema atual, ela ocorre numa fase pré-processual. O processo penal ele é todo estruturado com base no sistema acusatório. E por isso que a existência do inquérito policial não descaracteriza o sistema acusatório. Então, eu disse aqui, não, resposta, não, já que é fase pré-processual, que visa embasar a opinio delicti. Uma das funções do inquérito, ele não se resume a isso, mas uma das funções do inquérito é embasar a opinio delicti. Então, vamos lá. Para finalizar a aula, nós já passamos do tempo aqui, já deu 34 minutos, mas vamos lá. O primeiro bloco foi um pouquinho mais curto, né? Então não tem problema alongar esse. Primeira questão, sobre os princípios do direito processual penal. Um dos princípios constitucionais é o princípio da inocência, princípio por meio do qual se entende que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Correto. Um dos princípios constitucionais é a inocência, princípio pelo qual se entende que ninguém é culpado até o trânsito em julgado. Beleza. A paridade de armas ou princípio da par conditio
decorre de mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei, sendo que as partes devem ter, em juízo, as mesmas oportunidades de fazer valer suas razões e ser tratadas igualitariamente na medida de suas igualdades e desigualmente na proporção das suas desigualdades, correto? O princípio da paridade das armas, isonomia, se trata dos iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. 3. Por força da legalidade, esculpido no artigo 5º da Constituição, entende-se que o réu tem direito a um amplo arsenal de instrumentos de defesa, sendo forma de compensar a hipossuficiência e fragilidade do réu em relação ao Estado. Não, está equivocado, porque não é o princípio da legalidade que garante ao réu um amplo arsenal de defesa. É o princípio da ampla defesa. Está equivocado isso aqui, ó. 4. O princípio do contraditório, estampado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. As partes têm o direito de se manifestar sobre qualquer fato alegado ou prova produzida pela parte contrária, visando a manutenção do equilíbrio entre o direito de punir do Estado, o direito de liberdade do réu e o estado de inocência. Correto. Resposta 1, 2 e 4 apenas. Opa, aqui ó, 1, 2 e 4 apenas. Questão aí de 2022, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Segunda questão, também de juiz de direito. Considerando os princípios do direito processual penal, com base na Constituição da República de 1988, no Código de Processo Penal, jurisprudência atualizada, assinale VOF. O princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão expressa na Convenção sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678 de 92, contudo não possui previsão expressa na Constituição. Perfeito, já expliquei para os senhores isso. Corretíssimo. O indivíduo que possui contra si mandado de prisão em aberto e que apresenta documento de identidade falso no momento da abordagem policial não comete crime disposto no artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso, porque ele estaria exercendo autodefesa. Falso. O direito à não incriminação, ele prevê algumas coisas, tá? A pessoa ela não precisa produzir comportamentos ativos que levem à sua autoincriminação, correto? Só que ele não é um direito absoluto, ele não pode utilizar isso de forma abusiva. Inclusive, a súmula do Tribunal Superior que diz que o direito à autodefesa não engloba essa apresentação de documento falso. Perfeito? Então é falso aqui, ó. Essa apresentação ela não está englobada pelo direito de autodefesa. Outra questão, a publicidade restrita é regra geral dos atos processuais no processo penal, ao passo que a publicidade ampla é exceção e ocorre nas situações expressamente previstas em lei. A publicidade restrita é regra geral. Não, a regra é a publicidade. Falso. Então vamos lá, a gente já tem VFF. Então eu posso excluir essa, eu posso excluir essa. Durante a investigação criminal, a defesa técnica é imprescindível, em razão da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa do acusado. Durante a investigação, bom, aqui é a investigação processual. Se for investigação processual, a defesa técnica ela é imprescindível de fato, então é verdadeiro. Resposta A. Bom, foi a última questão. Finalizamos por aqui. Até logo.